Essa semana aconteceu algo assim muito, muito importante. Já há algum tempo eu estava fazendo mestrado em Anápolis, né? Mestrado em Ministério Pastoral. E do cronograma que o meu orientador havia passado, em junho eu deveria ter entregue toda a minha monografia, todo o meu TCC para ele. E aí agora em novembro seria a formatura. E aí quando eu fui para esse módulo, eu só estava com o primeiro capítulo escrito. Ainda faltavam mais 3 capítulos, a conclusão, toda a parte de argumentação, mais alguma coisa lá estava faltando ainda. E aí eu fui para o mestrado com um propósito, eu vou voltar com esse negócio pronto. Acabar com esse TCC, acabar com essa monografia, vou encerrar essa novela porque já tá bom, chega. Né? E aí, segunda-feira, eu vou cedo para Anápolis e aí começamos a... Já procurei meu orientador na segunda mesmo, ele falou assim, olha, deixa o capítulo 1 aqui que eu vou corrigindo, pega o 2, 3, o 4, faz a conclusão, a sua argumentação, monta os anexos e aí você manda tudo para mim na terça. Hoje é segunda, eu tenho 20 páginas escritas, falta 60 páginas ainda para escrever. Ele, não, mas até amanhã você dá conta. Se tranca na biblioteca e não sai de lá enquanto isso não estiver pronto. E aí eu fui para a biblioteca e até 1h da manhã escrevendo. Na terça-feira eu estava enviando o TCC para ele. Mas, e as correções, né? E aí ele começou. Esse capítulo não serve, tira, esse aqui está errado, tira, esse aqui você muda isso, muda isso, muda isso. O TCC que estava com 70 páginas voltou para 40 de novo. Eu falei, aí fica muito pequeno, você tem que fazer mais 30 páginas para poder completar. Mas você tem a quarta-feira toda para escrever e aí quinta-feira você me devolve. Lá vai eu de novo para a enclausura da biblioteca e ficar lá quase 24 horas direto escrevendo, escrevendo, escrevendo. E no dia seguinte eu entreguei de novo para ele, falei, agora está tudo certo. Ele falou, fez tudo? Eu falei, fiz. Ele, então tá bom, agora você pode deixar e fica tranquilo, eu vou corrigir e te devolvo quinta. Eu falei, tá bom. Aí na quinta eu fiquei aguardando, ele falou, olha, não vai dar tempo, deixa aqui o teu TCC comigo, eu vou corrigir, depois eu envio para você fazer qualquer alteração e montar a sua defesa, porque ainda tem a defesa. Legal, fazer a defesa então. E aí ficou deles agendarem a minha defesa, vou ter que ir lá para defender o meu TCC. E dentro de tudo isso, eu precisava pregar hoje. Eu comecei a montar o meu sermão, mas a única coisa que vinha na minha cabeça era cooperativismo, era aquilo que eu estava escrevendo, eu estava lendo 5 livros ao mesmo tempo, escrevendo sobre o assunto. E um dos pastores que estava lá com a gente falou assim, Paulo, eu quero que você, assim que estiver pronto o seu projeto, você traga para apresentar na minha igreja. Poxa, que legal. Eu faço o projeto, estou em Ananindeu, eu trago, vou apresentar na primeira igreja, na dele. Não, eu vou mostrar para os meus irmãos primeiro. Vou apresentar a minha igreja primeiro, depois esse negócio de passear por aí. Porque, na verdade, o tema do meu TCC é sobre o cooperativismo no auxílio do cumprimento da missão da igreja. Como a cooperação pode ajudar a igreja a cumprir a sua missão de ser porta-voz de Cristo, de ser instrumento de Deus sobre toda a terra. E a ideia que nasceu no meu coração e eu compartilhei com os pastores do mestrado foi de nós criarmos uma cooperativa nacional de crédito para auxiliar as igrejas, para que as igrejas possam se expandir, para que as igrejas possam ter uma parceria onde elas possam ter auxílios para construção, para compras de terreno, para uma série de coisas que só quem é de Deus entende. Vai no banco e fala, eu preciso de um empréstimo. Não, mas quem é de Deus entende as coisas de Deus e sabe como as coisas de Deus funcionam. Então aí um deles já falou assim, não, então você vai fazer o seguinte, você faz o projeto, você trabalha, você soa, e aí você apresenta o projeto para o Brasil inteiro e a gente compra a sua ideia. Legal. Os parabéns para você. E aí o nosso projeto está assim, a partir de fevereiro, a hora que estiver tudo pronto, a gente vai começar a ir de região em região para a gente montar e formar isso aí. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Muito. Atos 2, do verso 1 ao 47, nós vamos falar sobre cooperação do Espírito Santo em nós. E não há como nós pensarmos numa vida cristã sem cooperação do Espírito Santo. Não, eu vou ser crente, eu vou viver uma vida cristã, mas eu vou ser independente do Espírito Santo. Eu não quero nada com ele, eu só vou ser uma pessoa de Deus, mas não tem como. Não há meios de você ter uma vida cristã autêntica, verdadeira,
sem a dependência do Espírito Santo. Então, como o texto de Atos 2 é bem longo, eu marquei do 1 ao 47, eu vou ler alguns versos chaves, e aí você vai marcar e você vai ler em casa os outros, ok? Hein? Misericórdia. Ok. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, do verso 1 em diante. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Aonde? Ok? De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Macedônia, da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e a província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Verso 16, Pedro diz assim: pelo contrário, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Verso 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o texto está falando de quem? Jesus. Verso 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele quem? Jesus. Era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento. Quem é o descendente? Jesus. Verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão, aleluia, Jesus. Verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se
E tinham, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? A igreja do Senhor, vista aqui em Atos, no seu nascedor, é uma igreja maravilhosa. É uma igreja que ela olha para dentro de cada um e vê a necessidade que cada um tem. Agora, a primeira coisa que nós precisamos dividir na nossa cabeça é o seguinte: a diferença entre assistencialismo e cooperativismo. Vocês ouviram que o Espírito Santo, ele cooperava com a igreja. Quem salvava as pessoas? Eles eram salvos e iam sendo acrescentados. Pedro estava salvando? Nenhum dos discípulos estava salvando. O texto é claro. E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. As pessoas estão querendo muito ser assistidas nas suas necessidades, mas não estão querendo participar da cooperação. Porque o que é assistencialismo? Assistencialismo é quando você dá algo para alguém sem pedir nada em troca. Ah, pastor, isso aí não é de Deus. Isso aí é coisa do capeta, porque quem espera coisa em troca... Não. Todos nós temos a capacidade de cooperar. Todos nós temos capacidade de fazer algo mais. Agora, a partir do momento que eu pego meu filho, eu pego a pessoa que está próxima a mim e falo assim: não, eu vou te sustentar de tudo que você precisa, você não tem necessidade alguma, você pode ficar tranquilo, porque eu vou assistir você em todas as suas necessidades. Eu estou criando o quê? Parasita, eu estou criando uma pedra que eu vou ter que ficar empurrando para o resto da vida. Por isso que nós precisamos ensinar: olha, meu filho, hoje eu vou te ensinar a fazer isso, amanhã você vai fazer sozinho. Meu filho, eu estou pagando a sua escola porque você precisa ser alguém na vida. Você precisa crescer, desenvolver, você precisa aprender. Porque é muito claro quando nós dividimos assistencialismo de cooperativismo. Primeiro, assistencialismo é algo individual. Eu dou, eu vou lá e ó, toma aí. Tem uma contrapartida. Essa pessoa não oferece nada. E quando você dá algo para alguém, sem que essa pessoa retribua com algo, ela vai entender o seguinte: você tem dívida comigo porque você está melhor do que eu, então você tem que me sustentar. Todos os dias ela vai esperar que você vá lá e coloque na mão dela o sustento dela. Todos os dias ela vai esperar que você vá lá e resolva o problema dessa pessoa. O assistencialismo ele só pode ser feito por grandes empresários, abnegados, ou pelo governo, que tem muito dinheiro para jogar. Caridade. Aquelas pessoas que, não, eu vou te dar por caridade. Caridade não resolve o problema de ninguém. Ah, pastor, misericórdia. Isso é mal, isso é ruim. Não. Caridade é algo que você dá para a pessoa e você habitua a pessoa a sempre receber algo e não oferecer nada em troca. Na cooperação, você fala: ok, eu vou pagar para você isso aqui, mas você vai fazer esse serviço. Aí a pessoa entende que tem um custo. Você pega e dá um videogame para o seu filho. Você compra lá o Xbox 360 e dá para o seu filho. Seu filho não sabe quanto custou. Aí ele pega, está lá brincando, travou, ficou com raiva, vai lá e quebra. Houve algum custo para ele? Nenhum. Ele não sabe que aquilo custa dinheiro. Ele não sabe que aquilo tem valor. Quando Cristo nos resgatou do pecado, e nós não entendemos o preço que Ele pagou pelos nossos pecados, eu vou voltar para o pecado de novo, depois eu vou lá: Jesus, me perdoa porque eu estou voltando. Obrigado, Senhor, estou de volta. Aí eu peco de novo, e Jesus, me perdoa aí porque eu estou voltando de volta. Porque para mim aquilo não custou nada. Davi, quando ele peca com Batseba, quando ele se deita com ela, e ela engravida, ele vai lá e manda matar o marido para resolver a situação. Ele fala: bom, estou limpo, está tudo tranquilo. Só que ele não se arrependeu. Aí Deus manda o profeta ir lá na casa dele e falar: Davi, tem uma notícia para você.
E aí ele conta aquela historinha. Davi fica revoltado com aquele homem. Fala, vamos mandar matar esse homem. E o profeta diz, esse homem é você, rei. E aí ele sente o peso do pecado no seu coração. E aí ele escreve o Salmo 51, e aí ele se arrepende, aí ele vai para as lágrimas, aí ele sente o peso do pecado. E aí Deus fala, ok, Davi, eu vou te perdoar, mas vai ter um preço. O fruto desse pecado vai morrer. Davi voltou a adulterar depois disso? Porque teve preço. Ele pagou caro pelo adultério que ele havia feito. Mas quando não há o peso, quando nós não assumimos a responsabilidade sobre nós mesmos, temos alguém que limpa a nossa sujeira, é fácil, meu pai vai resolver isso para mim depois. É fácil, eu posso errar, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, desde que no último momento eu levante minha mão, aceite Jesus, eu vou para o céu. Todo pecado traz uma consequência. O assistencialismo, ele traz um espírito de parasita sobre nós. Ele traz um espírito de dependência dos outros. Alguém tem que fazer por mim, alguém tem que trabalhar por mim, alguém tem que colocar alimento na minha mesa. E eu nunca sou responsável pelas minhas ações e pelas minhas atitudes. Na cooperação é diferente. Na cooperação você tem as pessoas para te ajudar, mas elas te capacitam e falam, agora você vai fazer. Você tem algo que tem que oferecer, mas eu não sei fazer nada. Mas eu não sei, eu não posso. Irmão, então eu vou te ensinar um trabalho, você vai aprender esse trabalho e você vai trabalhar. Porque no sistema de cooperação todo mundo tem algo a oferecer. Deus não criou ninguém inútil. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas e aquela pessoa que é especial, que é deficiente? Quantas pessoas especiais, quantas pessoas deficientes trabalham? Tem uma foto andando aí pelo Facebook, por outros lugares, um homem sem um braço, sem uma perna e sem um braço, e ele amarrou o carrinho no outro braço, no toquinho do braço, ele leva o carrinho carregado, pulando em cima da muleta dele, e ele continua trabalhando, porque ele entende que ele é um ser humano, como qualquer outro, e ele precisa se esforçar. Ele precisa fazer algo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo nos capacita para fazer coisas extraordinárias. O Espírito Santo nos dá conhecimento para realizar algo que é impossível. Deus faz milagres, mas as coisas naturais nós precisamos fazer. Já que Deus vai fazer o milagre, pastor, eu vou abandonar meu emprego, eu vou deixar tudo de lado, porque afinal de contas Deus vai me sustentar. Deus abriu a porta. Deus te deu trabalho, Deus te deu forças, você joga tudo fora, porque a Deus é obrigado a cuidar de mim. Só que Deus, ele é um pai que ama, e o pai que ama, corrige seus filhos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que em primeiro lugar, a cooperação é muito diferente de assistencialismo. 2 Timóteo 3, do verso 16 ao verso 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para toda. Não é preparado só para uma obra. Não é preparado para fazer algumas, ele é para fazer toda. A palavra do Senhor, ela nos ensina tudo o que nós precisamos. A palavra do Senhor nos ensina desde como nós nascemos até como nós chegamos no céu. A palavra do Senhor, ela orienta cada passo das nossas vidas. Quando nós lemos Provérbios, o texto de Provérbios diz assim, vês um homem perito em seu trabalho, ele não trabalhará com gente obscura. Você já leu esse texto? Não, misericórdia. Vês um homem perito em sua obra, ele será colocado perante reis. Provérbios diz isso. Pastor, isso não está na minha Bíblia não. Provérbios está. Provérbios traz orientações que nós devemos ser melhor. Que nós devemos ser excelente, porque nós temos um Pai perfeito. Porque nós temos um Deus de excelência. Ele nos ensina tudo o que nós precisamos. Ele nos ensina cada passo que nós damos. E às vezes, nós envergonhamos nosso Pai. Nós queremos fazer igual aqueles meninozinhos
E o pai tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, e ele pega, sai correndo, bebe, bate o carro, mata as pessoas, aí o pai vai lá e resolve o problema, paga a fiança, liberta o filho, deixa tudo certo. Nós queremos fazer assim com Deus. Não, Deus, eu vou aprontar, vou fazer, depois o Senhor vem e resolve. Aí Deus vem com a vara da disciplina. Aí a gente vai para o deserto. Aí no deserto a gente aprende a ser gente. Quando a gente aprende, Ele nos tira do deserto, nos leva para a terra prometida. Se precisar, Ele leva a gente para o deserto de volta. Ele nos ama. Tudo que Ele quer é nos levar para junto dEle eternamente. A Bíblia, meus irmãos, ela fala sobre um conhecimento para transformação. Conhecimento que muda o nosso coração, que muda a nossa mente. Um conhecimento que não nos torna duros, não nos torna ignorantes, mas um conhecimento que nos prepara para fazer tudo o que Deus tem para as nossas vidas. E tudo que a Bíblia fala aqui, a Bíblia não está dizendo assim nesse texto de 2 Timóteo, para que o homem de Deus seja plenamente apto para toda a obra da igreja. Não, para toda boa obra. Para que ele seja bom lá no seu trabalho, para que ele seja bom lá na sua casa, para que ele seja bom no seu condomínio, para que ele seja bom com seus vizinhos, para que ele seja bom em família, para que ele seja excelente aonde ele estiver. A palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos molda. Mas aí a gente fala, não, eu não quero nem ler a palavra, porque se eu souber, aí eu vou ter que andar dessa forma. Já sabe que você será cobrado por aquilo que Deus está te ensinando. Segundo lugar, nós precisamos entender o seguinte, meus irmãos, a cooperação, todos podem oferecer. Diga assim, eu posso oferecer algo. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 5 e verso 7, diz assim: há diferentes tipos de, mas o Senhor é o. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. O Espírito Santo nos capacita para o bem comum, para o bem de todos, para que todos sejam abençoados, para que todos sejam completos, para que a obra do Senhor seja perfeita em tudo. A uma pessoa Deus dá o dom de línguas, a outra discernimento de línguas, a outro discernimento de espíritos, a outro palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento. O Espírito não dá tudo para uma pessoa só. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou encher aquele vaso ali, e aí ele fica cheio de tudo, e todo mundo que precisar vai lá nele. O que o Espírito distribui? Para que nós sejamos codependentes uns dos outros. Porque eu não sei tudo. Eu preciso de alguém que me oriente. Em algum aspecto eu tenho alguma coisa que eu posso aprender com outra pessoa. Em algum aspecto tem algo de diferente que alguém pode me ensinar. Cooperação é isso. É aquilo que eu sei, mais aquilo que você sabe, mais aquilo que o outro sabe, e juntos nós fazemos a obra de Deus de maneira excelente. Sabe como? De maneira prática. Lá no seu trabalho, você chega e faz o seu trabalho de forma. Aí os seus clientes, os seus parceiros de trabalho, olham para a sua vida e falam, rapaz, mas por que você faz isso bem feito? E aí você diz, eu faço para... Semana passada, semana retrasada, não sei quando foi, passou um programa fantástico, o chefe secreto. E aí o dono da empresa lá se fantasiava de empregado e ia no meio dos empregados ver como que eles trabalhavam. E uma pessoa mudou a vida do patrão. Ele estava lá trabalhando com uma pessoa e o cara falou assim para ele, olha, faz o seu trabalho bem feito como se você estivesse fazendo para Deus. E aí você vai fazer bem feito. Ele achou aquilo maravilhoso. E aí ele chamou o cara depois na sala e falou, olha, aquilo que você falou realmente me mostrou que você tem paixão pelo que você faz e você honra aquilo que você está colocando ali. Ele não estava pregando para ele. Ele estava ensinando outro funcionário a trabalhar. E o funcionário que não era funcionário, era o patrão, ficou impactado por aquela mensagem. Fazer aquilo que você está fazendo como para Deus. Sabe por quê? Porque se você está trabalhando de pedreiro,
e você está levantando uma parede, e sabe que Deus está olhando, você não faz de qualquer jeito. Não tem como você falar, não, eu não vou colocar cimento aqui, porque afinal de contas ninguém vai ver, depois o pintor pinta e acabou. Deus vê. Quando você está trabalhando, vendendo, comprando, e você está fazendo como para o Senhor, quem chegar ali para fazer a avaliação, vai avaliar como excelente o seu trabalho. E olha o testemunho que aquele jovem deu para o Brasil inteiro, no Fantástico, domingo, todo mundo assistindo, ele falou, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Muitas vezes nós fazemos, Deus tem que se retirar porque fica envergonhado daquilo que nós estamos fazendo. Será que nós estamos dando orgulho para Deus? Será que Deus tem prazer em dizer assim, tem visto o meu servo de Ananindeu? Tem visto o meu servo em Belém? Ou será que Deus fala, não vai lá não, porque só a misericórdia. Todos podem oferecer alguma coisa. Se você não pudesse oferecer nada, Deus não teria te trazido a vida. Deus te trouxe a vida e você é imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, você tem algo de bom em você. Ah, pastor, mas eu não sei nada. Eu não consigo, eu não posso. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus e Ele vai te capacitar. Se você não sabe fazer, não tenha vergonha de perguntar, olha irmão, eu não sei, me ajuda aqui nesse negócio. Se você não conhece, ninguém é obrigado a saber tudo. Pode sentar e falar, me ajuda. Eu sou novo nisso, eu preciso aprender. Porque às vezes o dom de Deus que está faltando em nós chama-se humildade. Reconhecer que nós somos limitados e que nós precisamos dos outros para sermos aperfeiçoados. Como Provérbios diz, o ferro que afia o ferro. Quando nós estamos em contato com outras pessoas, nós vamos sendo melhorados. Nós vamos sendo lapidados. Você pode perceber nitidamente a pessoa que não quer aprender mais. Ela se isola, fica no cantinho da empresa, ela não conversa, ela não se comunica. Na igreja é aquela pessoa que o pastor falou, vamos encerrar o culto, ele já foi embora, porque ele não quer ter relacionamento com outras pessoas. Ele não quer conversar, ele não quer aprender, ele não quer oferecer nada de si mesmo. Nós precisamos aprender que todo mundo tem algo para nos ensinar. Nós não somos o melhor em tudo que nós fazemos. Então, o pastor Josadac diz o seguinte, você é bom em uma coisa, em duas você quebra o galho, a partir de 3 você começa a atrapalhar. Quantas vezes nós tentamos fazer algo que nós não sabíamos e não tivemos humildade de pedir, me ajuda a fazer esse negócio aqui porque eu não sei? Me orienta nesse negócio aqui porque eu não consigo. Quando você está discipulando, você é discipulador que às vezes o seu discípulo faz aquela pergunta capciosa, e aí você quer responder na mesma altura, e não tem humildade de dizer, olha, isso aí eu não sei, mas eu vou conversar com outras pessoas e depois eu te trago essa resposta. Somos obrigados a saber tudo. Quem sabe tudo, nós precisamos pedir a capacitação do Senhor, para que a nossa vida seja uma vida de excelência a cada dia. O Espírito Santo, ele é o maior cooperador que nós temos. João 16, verso 8 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Sabe quem estava falando isso? Jesus. Jesus estava indo embora para subir de volta para o céu, e aí os discípulos estavam apavorados, Senhor, fica com a gente, Senhor, quem vai multiplicar pão, Senhor, quem vai curar o enfermo, quem vai libertar os que estão presos por Satanás? E o Senhor disse para eles, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E Ele vai cooperar com vocês em tudo. Ele vai convencer o homem do pecado, porque não é o pastor Paulo que convence o homem do pecado. Não é você que fica jogando na cara dos outros e dizendo, olha, seu adúltero, precisa consertar a tua vida. E vai resolver. Se o Espírito Santo não entrar no coração dessa pessoa e fazer ela entender que ela precisa mudar, ela não vai mudar. Ah, pastor, mas o meu filho eu levo ele na vara. E ele vai ser convencido na...
Meu irmão, quem convence é o Espírito Santo. De vez em quando a gente dá uma correção no filho porque é necessário, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem leva a pessoa a fazer o que ele quer é o Espírito Santo. Somos nós. Ah, pastor, mas eu obrigo, eu falo, eu coloco o som bem alto lá em casa para os vizinhos ouvir, para convencê-los. Quem convence é o Espírito Santo. Não é você. A palavra do Senhor diz que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É quando você passa na rua e os vizinhos não estão nem ouvindo a música que você está ouvindo, mas eles falam, olha que vizinho maravilhoso, eu quero ser igual esse cara. Essa pessoa é diferente. Seus colegas de trabalho se aproximam de você e falam, olha, passando uma luta, eu quero que você me ajude em oração, porque tem algo em você diferente. Você tem uma luz, você tem uma aura, você tem um reflexo, você tem um negócio aí que eu percebo que tem algo diferente em você. Portanto, ele convence as pessoas. Quando Pedro estava pregando, vocês lembram de Pedro, né? Pedro, há uns 2, 3 capítulos atrás, é aquele que estava negando. É aquele que conhece Jesus? Jamais. Não, você andou com ele nunca. Nem ouvi falar desse homem. Por quê? Medo. Sem o Espírito Santo. Não tinha jeito. Aí ele sai de lá, cabisbaixo. E aí ele entende que ele havia abandonado o seu ministério e ele volta para a sua profissão. Ele volta a pescar peixe. E ele está lá pescando os peixes. E Jesus chega na praia e Pedro, vem aqui. Eles voltam, sentam, pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. E já tinha peixe. Jesus colocou os peixes na brasa. Jesus trouxe, Jesus fez milagrosamente. Falou, Pedro, você não vai conseguir mais pegar peixe. Você tem um ministério. Senta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? De novo. E de novo. Augusto Cury diz que quando Jesus pergunta por 3 vezes para Pedro, Jesus estava fazendo um tratamento terapêutico com ele. Estava fazendo ele voltar lá na noite, aonde ele negou Jesus, para ele se lembrar, para ele sentir a dor pelo seu pecado. E quando Jesus pergunta a 3ª vez para ele, ele falou, Jesus, eu não posso condenar do Senhor. Tu sabes todas as coisas. E o Senhor viu agora, você reconheceu, Pedro, que é eu quem faço? Porque até então Pedro estava achando que era a sua força. Pedro, quando estava sentado na mesa, ceando com Jesus, Jesus falou, alguém vai me negar. Ele falou, jamais, eu nunca. Se for necessário, eu morro ao seu lado, Jesus. Mesmo dia, ele negou o Senhor 3 vezes. Na hora que Jesus ia ser preso, ele arrancou da espada e vamos na briga, vamos na força. E o Senhor disse, Pedro, não é por aí, Pedro. Tem o Espírito Santo. Aí Pedro ouve Jesus, o Senhor manda chamá-lo, o Senhor diz, olha, eu ressuscitei, reúna os meus discípulos e chama Pedro também. Traz Pedro, porque Pedro é fundamental para a minha obra. Aquele menino tem futuro. Senhor, mas ele te negou 3 vezes, aquilo não tem mais jeito não. Traga Pedro. E trouxeram Pedro. Quando Pedro chega e vê Jesus, abraça, chora. Mas em Atos 2, eles são cheios do Espírito. E aí Pedro está lá, 5.000 pessoas. Aquela multidão olhando aquele povo falar em línguas. E Pedro sobe numa caixinha e começa a falar para eles de Jesus. Pedro, o covarde de poucas noites anteriores, que negou Jesus para os empregados que estavam ali perguntando, agora se levanta diante de todos e diz, esse é aquele que vocês mataram, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E aí Pedro reúne aquelas pessoas, 3.000, depois 5.000, depois a Bíblia fala, para de falar em números porque não dava mais para contar a multidão que se ajuntava a eles. Porque o Espírito Santo estava fazendo a obra. Nosso grande problema é que nós queremos que a obra seja feita na força do nosso braço. Nós queremos convencer as pessoas com os nossos argumentos. Nós queremos fazer com que as pessoas entendam aquilo que nós estamos sentindo. Ah, pastor, mas eles vão ter que aceitar, eles vão ter que me engolir.
Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Quando o Espírito Santo fizer a obra, eles vão chegar e falar: olha, agora eu te entendo. Agora eu entendo aquilo que você falava, que você não conseguia ficar, porque tem um negócio queimando aqui dentro de mim, que eu preciso falar. Há uma paixão por Jesus, há uma paixão por Deus. Deixar de fazer as coisas que eu fazia não é nada. É maravilhoso porque eu sei que Ele está comigo. Porque eu sei que Ele anda comigo. O Espírito Santo é quem nos capacita. Não há nada que você possa fazer sem a capacitação do Espírito. Jesus, no início do seu ministério, assim que ele é batizado, quando ele sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele e então ele começa a realizar milagres. Até então ele não havia realizado nenhum milagre. Até então ele era Jesus, o homem. Mas agora ele era Jesus, o Filho de Deus, homem cheio do Espírito Santo de Deus. E aí ele sai pregando, ele transforma água em vinho, ele cura, ele ressuscita, ele sai fazendo a sua obra, escolhe os seus discípulos, porque o Espírito o capacitou para fazer. Se Jesus, Filho de Deus, precisa do Espírito Santo, quem somos nós para não precisar? Quem somos nós para dizer: não, eu não preciso, não. Eu sou bom. Tem que ser muito bom, porque para ser melhor que Jesus, os discípulos, antes de conhecerem o Espírito Santo, andavam com Jesus, viam os milagres, e o Senhor dizia para eles: quando vocês se converterem, vocês vão ser bons, mas ainda falta muito. Eles iam orar pelos endemoniados, e o demônio não saía deles, e chegava Jesus: ó, nós oramos, mas não aconteceu nada. Jesus diz: muito jejum e oração ainda falta para vocês. Quando nós não temos o Espírito Santo, não adianta. Quando o Espírito Santo não habita em nós, nós não convencemos nem a nós mesmos. Nós sempre estamos naquela dúvida: será? Será que eu faço? Será que eu vou? Será que eu creio? Recebe a palavra profética de Deus na vida e fala: sei não. Acho que aquele profeta estava na carne. Acho que isso não vai dar certo, porque afinal de contas as portas não estão se abrindo. Afinal de contas as ondas só estão que aumentam. Nós precisamos entender que nós precisamos do Espírito Santo cooperando conosco, nos impulsionando a fazer a diferença. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é quem convence. Às vezes, nós nos deparamos com aquelas pessoas que são incrédulas, ateus, que não creem em Deus. Nós começamos a buscar as nossas armas, né? Não, porque você precisa conhecer Deus por causa disso, por causa daquilo. Porque segundo isso, segundo aquilo, a gente vai gastando o nosso latim, grego, hebraico. E a pessoa fala: tá, isso é bom para você, mas para mim não serve. Aí você diz para a pessoa, você prega, você lê a Bíblia inteira para a pessoa, ela fala: ok, mas eu continuo não crendo. Mas quando temos o Espírito Santo, você se aproxima das pessoas e fala: olha, eu queria dizer que Jesus te ama. E a pessoa se derrete igual manteiga. E o Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é quem coloca o coração da pessoa lá no pó. Vocês acham que Davi não sabia que ele tinha errado? Ele sabia que ele tinha errado, tanto que ele tentou consertar o erro dele. Mas quando Deus vem e toca no coração dele, aí o coração de Davi se derrama diante de Deus. E aí ele reconhece que ele é pecador. Porque enquanto nós não reconhecemos que nós somos miseráveis, dependentes da graça de Deus, nós não faremos nada. Enquanto nós achamos que nós podemos, que nós somos, nós não conseguiremos chegar a lugar algum. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja do Senhor, ela é o corpo vivo de Cristo. Eu e você somos os órgãos, membros desse corpo. A igreja primitiva, ela era dependente uns dos outros. Todo mundo tinha tudo em comum.
Todo mundo tinha as suas necessidades satisfeitas porque o Espírito Santo estava no meio deles. Porque eles reconheciam a sua dependência de Deus e a sua impotência diante dos problemas que eles estavam vivendo. A cooperação é uma ferramenta poderosa no meio da igreja do Senhor. A cooperação é quando você pega o crente que acabou de aceitar Jesus e fala: olha, eu vou te ensinar sobre Jesus. Vamos caminhar juntos? Vamos caminhar juntos e eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Tudo que eu aprendi. É o que Jesus fez. Jesus pegou os discípulos, chamou eles: olha, vamos ser pescador de homens. E saiu com eles e falou: olha aqui, vamos orar aqui por essa moça. Ressuscita, a moça ressuscita. Eles falam: olha, que coisa. Agora vamos expulsar um demônio, sai dele. Todo mundo: olha, vamos multiplicar o pão. E os discípulos ali vendo tudo. Jesus estava fazendo o que com eles? Ensinando, pulando, para que eles pudessem continuar a obra de Deus. Para que eles pudessem levar a obra do Senhor a outro nível. Para que a obra do Senhor chegasse até nós. O problema é que às vezes nós queremos a salvação, queremos a bênção, queremos o milagre, mas não queremos contar aos outros o que Cristo tem feito em nós. O problema é que nós não queremos divulgar, nós não queremos publicidade, nós não queremos contar às pessoas o que o Senhor tem realizado em nós. E a gente fica escondendo as bênçãos de Deus. Por isso, nós não temos recebido mais bênçãos. Nós não temos recebido mais, porque o Senhor ele tem um propósito em te dar a bênção, que o nome dele seja glorificado. Mas quando nós recebemos e nós escondemos, o nome dele não é glorificado. Você fica lá com a sua bênção, você fica lá com o seu presente, você fica lá com a sua cura, e isso não acontece nada na vida das outras pessoas. Cooperação é quando Deus faz algo na sua vida e você sai contando para os outros. Sabe o que você está fazendo com a fé deles? Aumentando a fé. Porque às vezes você lê lá na Bíblia que Jesus ressuscitou o morto, Jesus curou, você fala: mas isso é lá atrás. Mas quando você fala: ele fez na minha vida. Quando você conta para as pessoas: olha, eu estava enfermo, nós oramos e Jesus curou, você está aumentando a fé das pessoas que estão perto de você. Você está trazendo para o coração dessas pessoas algo que elas não podem imaginar, mas a fé delas está sendo incendiada. Nós precisamos cooperar uns com os outros para que o nome do Senhor seja conhecido. Nós precisamos abraçar os nossos irmãos e dizer: irmão, eu vou cooperar, eu vou te ajudar, mas você tem algo a oferecer a outras pessoas também. Você não é um parasita, você não é alguém que só fica esperando receber. Você é filho de Deus, foi feito à imagem e semelhança de Deus, então tem algo que você pode oferecer para outras pessoas. Tem algo que você pode dar e as pessoas vão ser abençoadas pela sua vida. Tem algo que você pode fazer por outras pessoas que vai mudar a história dela.